Foi esse o caminho que a Daniela Abud trilhou para trazer a sustentabilidade para a vida dela e para de todo mundo que a cerca. Não perca essa live. Separa essa 1 horinha para você escutar tudo que essa mulher maravilhosa disse nessa 1 hora que a gente conversou. E principalmente, porque a gente falou muito sobre o novo normal, sobre o que vai acontecer daqui para frente e quais os desafios que a gente tem de continuar trabalhando a sustentabilidade. Assim como a Kathleen, que sente assim muito tesão de ver uma porta fechada e querer abrir, a Dani disse que o desafio dela é transformar. E é sobre isso que a gente conversou. Hello, tudo bem? Novas tecnologias, né? Esse mundo aí do Instagram, das lives. E aí, Tá Dani, bom, deixa eu aumentar. Tá bom o som aí? Você dá uma aumentadinha aqui, Geisa, pra te escutar melhor. Tá bom assim? Tudo ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Bom E te aí, ver. a gente, eu estava pensando assim, o que conversar, né, nesse espaço do Instagram, com as lives, e aí eu falei, gente, por que não falar da sustentabilidade, né, a gente continuar esse assunto que tanto mobiliza, mas também falar da perspectiva feminina disso, né, das mulheres que estão aí à frente dos desafios de colocar a sustentabilidade na prática. E ontem eu vi que você estava lá na sala, né? A gente conversou sobre sustentabilidade no judiciário e hoje a gente vai falar de sustentabilidade no legislativo. Nossa, E aí, fiquei orgulhosa desse convite aí. e a ideia, Assisti Dani, ontem. é você falar um pouquinho da tua trajetória, né? E como é que a sustentabilidade entrou na tua vida e de que maneira você percebeu assim esse espaço no Senado para trabalhar esse tema. Nossa, Geisa, eu primeiro queria dizer que eu assisti ontem, né, a tua entrevista aí com a Kathleen, a tua conversa com a Kathleen, eu sou super fã dela e estou muito orgulhosa de estar aí nesse time de mulheres sustentáveis. Quando eu vi essa chamada, eu falei, meu Deus, estou muito feliz, né? E dizer como é que a sustentabilidade entrou na minha vida, Geisa, eu acho que acho que esse tema foi revelado aí com as minhas origens, né? Eu sou do Acre, então eu guardo a floresta dentro de mim. Mas a sustentabilidade eu acho que cruzou o meu caminho com a minha escolha profissional, né? Eu sou bióloga e fui muito motivada pela efervescência, né, da atividade acadêmica. Então eu comecei ainda o meu estágio no Parque do Zoobotânico, né, da Universidade Federal do Acre, onde eu orgulhosamente me formei, e tive o privilégio de conviver com pesquisadores na época do mundo inteiro, né? E isso me abriu os olhos para a questão ambiental. A gente trabalhava com desflorestamento na Amazônia, conheci o professor o Foster Brown, eram discussões muito intensas. Eu tive o privilégio de fazer um estágio na Exalc, na USP, em Piracicaba, né, com o professor Paulo Kageyama, Edson Furtado, fui levada para essas discussões e quando eu cheguei em Piracicaba, a gente ouvia falar muito de educação ambiental, o professor Marcos Sorrentino. Então, eu estava saindo da área da genética, ali que a gente tinha uma discussão, e comecei a me envolver com a questão da educação ambiental. E logo que eu me formei, e esse momento no Parque Zoobotânico foi muito rico, né? A oportunidade de me formar com uma visão mais ampla, né, sobre as questões ambientais, vivendo um momento muito rico no meu estado. E eu me formei e fui direto trabalhar no Instituto de Meio Ambiente do Acre. E aí essa perspectiva da sustentabilidade ficou mais entranhada, né, dentro de mim. Eu trabalhei com a Agenda 21, a gente fazia o levantamento das ações no estado inteiro, das perspectivas dos municípios, né? Olha a relação com os municípios agora muito presente na minha vida, essa relação com os municípios da Agenda 21, um programa que a gente tinha de gestão ambiental integrada e zoneamento ecológico e econômico. Então, era um momento rico, né, da área ambiental e dessas discussões, e eu estava envolvida com essas frentes, né, de trabalho.
dentro do núcleo de educação ambiental, que era o lugar onde eu trabalhava. Então, foi um período denso de aprendizagem, né? Com significativas conexões, assim, eu acho que entre a atividade acadêmica, que eu ainda estava, né, envolvida, e a minha atuação profissional. E isso, obviamente, eu acho que teve continuidade, né, com o trabalho que eu atualmente desenvolvo na área do legislativo. Porque eu Quando é acho que que você todas chegou em Brasília essas... e começou as suas atividades no Senado? Eu estou aqui há 20 anos, né? Nossa, 20 anos, e pelo menos acho que uns 14, acho que eu estou nessa área do legislativo. Eu tive uma passagem pelo Jardim Botânico de Brasília, trabalhei com formação de educadores ambientais, era uma atividade, eu fui coordenadora de educação ambiental, né, no Jardim durante 4 anos e depois fui para o legislativo. E desde então estou envolvida. Eu passei numa parte acompanhando a pauta da Comissão de Meio Ambiente e depois fui para o núcleo de coordenação de ações socioambientais para trabalhar com o plano de logística sustentável e daí não saí mais, né? Essa perspectiva dos planos. Para explicar para a galera, assim, esse plano, o plano de logística sustentável que a gente está falando aqui é um instrumento assim que o Poder Legislativo, na verdade, os órgãos públicos têm para poder colocar em prática e estabelecer metas, ações, o que vai ser feito, como vai ser feito e quem vai fazer. E, na verdade, é um instrumento interessantíssimo. Na verdade, o pessoal do setor privado usa muito o GRI, né, para trabalhar essa questão da sustentabilidade, mas nos órgãos públicos o plano de logística tem sido a ferramenta e o instrumento. Eu conheci a Dani quando ela veio fazer uma palestra aqui no Rio de Janeiro, do projeto Câmaras Verdes, em que eles, na Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, na LERJ, e aí eles vieram justamente trazer essa expertise, como montar o plano de logística sustentável. E o que me impactou muito na tua palestra, Dani, foi justamente a fala sobre o costume, né? E a diferença, às vezes, que a gente tem ao tratar o tema da sustentabilidade em casa do trabalho, de como é que a gente não percebe como alguns instrumentos que estão muito à mão, né? Tipo, poder escolher o que a gente vai usar de papelaria, por exemplo, né? Caneta, lápis, etc. A gente não pensa, não tem o mesmo comportamento em casa e no trabalho. E aí eu queria muito que você falasse sobre essa questão do comportamento, porque eu acho que foi também um objeto de estudo seu, né? Quer dizer, a importância de trabalhar nesse nível do comportamento para que as pessoas pudessem contrastar e olhar para essa questão da sustentabilidade de forma mais consciente. Ai, gente. Que boa lembrança que você me trouxe, né? Foi um curso maravilhoso, né? Eu estava lá, pessoal do Tribunal de Contas do Estado, tantos atores envolvidos, né? Eu acho que tem uma coisa muito importante quando a gente fala da institucionalização da política de sustentabilidade na administração pública, né? A gente tem uma série de instrumentos de comando e controle, né? Kathleen mencionou, você também ontem. Mas pouco, não é que pouco vale, né? Ele vale muito, esses instrumentos, porque eles nos possibilitam ter um amparo normativo para que as questões sejam internalizadas pela administração. Mas se a gente não tiver por trás disso pessoas abertas a esse processo de mudança, os instrumentos normativos eles se perdem, né? Quantas leis existem no Brasil afora e que a lei não pega? Quantas normas existem? Quantas políticas, né, foram colocadas e não vão para frente? Mas por que não vai para frente, né? Não vai para frente porque a gente precisa estar atento aos atores, né, aos protagonistas desse processo de mudança. Porque quem compõe uma organização são as pessoas. E se as pessoas não estão abertas a esse processo de mudança, essa vai ser uma grande barreira para esse nosso processo de transição paradigmática para uma instituição mais sustentável, né? Então, eu gosto de tratar dos valores e do comportamento, porque esses são os objetos objetos de estudo, né? E objetos que promovem a mudança da cultura organizacional. E não adianta a gente ter um comportamento dentro da organização e fora da organização. Se importar com a gestão
de determinados de resíduos dentro da organização. Em casa eu faço coleta seletiva, mas aqui eu não faço coleta seletiva, né? Aqui Isso eu não quero incomodar, pedir... né? Isso não incomodar, quer dizer, isso não ser ponto de pauta para encher o saco do gestor, para falar, tipo, por que a gente não está fazendo? Mas isso aqui é fácil, tem um jeito de fazer. Quer dizer, cobrar também, né? É uma atitude importante. E aí eu acho que aí a gente incorpora o processo de educação ambiental, né, Geisa? A gente fala muito de mudança de cultura, mas quem promove essa mudança, né, para essa cultura dialógica é um processo educativo, né? A gente está querendo transformar os atores organizacionais, mas espera aí, a gente está contribuindo para a formação desses gestores, a gente está aprendendo a ouvir, né, os servidores, né, efetivos, comissionados, terceirizados, jovem aprendiz, estagiários, né, o corpo funcional. A gente está atento, né, ao processo de mudança e a gente também está promovendo a discussão para que eles participem desse processo de mudança, né? Isso é essencialmente importante. E essas mudanças de comportamento e de valores só vão acontecer quando a gente se atentar para a questão da educação ambiental, né? Acho que é um pouco disso. Não, você dentro desse projeto do Câmaras Verdes, né, da própria escola, lá, na verdade, é pelo Interleges, né? É o Interleges, né? É o que representa a escola do legislativo, né? Para os estados e para os... Exato. Por meio do Interleges, você na verdade, corre o Brasil, né? E continua trabalhando essa temática em várias câmaras municipais, assembleias legislativas. Queria que você falasse um pouquinho da tua percepção. A gente vem abordando esse tema no legislativo com mais constância agora, né? Quer dizer, mais recentemente, até pela iniciativa do Tribunal de Contas da União, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, de criar uma rede para, assim, meio que se inspirando muito no que a Kathleen faz no judiciário, né? Mas puxando o assunto para a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua percepção de quais são as especificidades do legislativo e os desafios que você encontra quando está em contato com as câmaras municipais e com as assembleias, né? Quando você corre pelo país. O que você vê de contraste também com a própria realidade do Senado? Eu acho que a maior... Não é uma dificuldade, né? Eu acho que é uma deficiência das câmaras municipais reconhecerem o trabalho que fazem na Câmara Municipal ou na Assembleia. Eu acho que a gente tem uma dificuldade em trabalhar com indicadores de sustentabilidade, né? Eu acho que a gente precisa de atores e de gestores, né, que tenham um conhecimento mais híbrido, né? Às vezes a gente precisa pensar fora da caixa, né? O que o Leff fala, né? Henrique Leff mencionou, vamos pensar fora da caixa. Então, às vezes os servidores eles estão muito acostumados a trabalharem aquela rotina administrativa e trazem um pouco olhar, né, sobre as questões ambientais, que para dentro da administração é uma questão inovadora, né? A gente sabe que trabalhar com sustentabilidade é inovação, embora a gente já trabalhe com isso há muito tempo, a sustentabilidade na administração é uma inovação. Então a gente precisa, eu acho que a nossa dificuldade está ali em ter gestores, né, com esse olhar, né, mais múltiplo, gestores que sejam capazes de reconhecer que aquilo que ele já faz já integra uma política de responsabilidade socioambiental, né? Eles têm ações compartilhando. Eu tive agora, né, eu tive a oportunidade de fazer só Câmaras Verdes esse ano, e foi no interior do Espírito Santo, e o município ele já tinha impressoras compartilhadas. Olha o exemplo, eu chego no TCU, tem um corredor com impressoras compartilhadas, e eles já tinham impressoras compartilhadas, eles já não comiam mais copos, tinham missão do consumo de energia fotovoltaica, enfim, uma série de ações que não estavam organizadas dentro de um plano de logística sustentável, né, que é o que ilustra essa organização de ações em torno da sustentabilidade. Então, eu acho que a dificuldade está em
contribuir com a formação de gestores mais atentos ao conhecimento, atualizados com a legislação, né? A gente está aí com a nova lei do pregão, a gente está aí, a gente fala da nova redação do artigo 3º da 8666. Às vezes, como assim? A gente pode fazer licitação com critérios de sustentabilidade? O TCU não vai me punir por isso? Não, é possível fazer. Em breve é capaz que ele comece a punir porque não faz, né? Não está fazendo. Então, eu acho que é uma construção gradativa, né? Mas ela já está acontecendo. É claro que a gente tem o legislativo é diferente do judiciário, a gente tem as nossas especificidades, câmaras pequenas, câmaras de pequeno, de médio, de grande porte, câmaras com uma infraestrutura grande, e essa é a nossa realidade do Brasil, né, Geisa? A diferença do legislativo está nessas especificidades de tamanhos, né? E de capacitação, da necessidade de capacitação de corpo funcional nessas dificuldades, mas eu acho que a gente tem levado informação na medida do possível, contribuído. O papel da rede é excelente, né? Porque a gente compartilha de forma aí despartidarizada, né, as nossas ações. São ações e práticas sustentáveis, a gente contribui com a formação de gestores para que eles possam, acho que, ampliar esse leque de argumentação para usar a sustentabilidade dentro da gestão pública, né? Eu acho que é por aí. E tem uma coisa interessante, né, que também é a questão do processo dialógico. Como é o diálogo que faz com que as coisas avancem no legislativo. Não adianta você chegar e dizer, porque tem a lei. Ok, a gente faz a lei. Mas assim, daí, né? Quer dizer, então a implementação, eu acho que ela exige toda uma conversa, né, com os gestores, com os gabinetes. Existe esse desafio, né, de você alinhar a administração e essas medidas sustentáveis com o que os gabinetes estão fazendo, que são mundos à parte. Então, assim, tem todo um trabalho também em que o diálogo é um ingrediente muito fundamental, né, Dani? Isso acontece. Isso é um exemplo do que a gente tem no Senado. O diálogo é fundamental. Esse processo ele é construído de forma coletiva, né, Geisa? A gente tem eu falo que a gente trabalha o plano de logística sustentável, constrói e monitora um plano de gestão para um município de pequeno porte, né? Porque pelo tamanho da estrutura que a gente tem no Senado, a gente tem as secretarias de infraestrutura, eu tenho uma parte de saúde, enfim, eu tenho uma secretaria-geral da mesa, a parte dos gabinetes, eu tenho uma área administrativa. Então, são mais de 6 mil funcionários. Então, é uma gestão de um município, né? Imagina, pensar a sustentabilidade. Por isso a gente tem tantos eixos temáticos e uma preocupação. E tem uma coisa também importante, né? Que eu só tive dimensão quando eu estive lá com vocês, que é a questão da água e também de todo aquele terreno que vocês estão instalados, né? Quer dizer, se irriga, se não irriga, se mantém lá a grama funcionando, como é que refloresta, como é que organiza aquilo. Porque a gente também, essa questão do uso da água foi feita de forma compartilhada, né? Da irrigação da frente do gramado do Congresso, foi compartilhado com a Câmara. Nós não vamos irrigar, e pensando na questão da sustentabilidade na gestão dos recursos hídricos, isso foi uma discussão partilhada. Mas para dentro do Senado, a gente procura levar as informações do plano de logística sustentável e o ganho que a gente tem com a implantação da nossa política de responsabilidade socioambiental, que foi anterior à elaboração do plano, e com a institucionalização do plano. Os ganhos que a gente tem, né, desde 2015, a gente trabalhou em 2014 na elaboração do documento, em 2015 ele entrou em vigor, e nós estamos na terceira versão. Os ganhos são muitos, né? Claro que a gente está engatinhando, mas a gente tem a preocupação de visitar os gabinetes, né? Está aí a Renata, Juliana, da equipe do NCAS, do Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais, que visitam os gabinetes, e eu estou na frente também desse processo, de escutar, de compartilhar. A gente não está só levando as coisas boas que a gente está fazendo, a gente sabe que tem dificuldade, a gestão de resíduos é o nosso grande problema, a gente já conversa muito sobre isso, mas as soluções, e aí a educação ambiental, as soluções precisam ser construídas de forma compartilhada. A gente tem a possibilidade de ouvir os servidores, né? A nossa diretora Ilana, ela tem um programa bacana que é o Manhã de Ideias. Eu acho que essa possibilidade de ouvir
né? As pessoas trazem essa relação de pertencimento para a organização, né? A sua ideia pode contribuir para a melhoria da gestão. A gente incentiva, aí não só as ações não só as nossas ações do núcleo, mas eu falo do Senado, assim, me permito falar, porque são coisas boas, as iniciativas da Liga do Bem, que, né, que a gente está vivendo, as atividades do próprio núcleo, como o Desengaveta, que a Ju coordena, que é lindo, que é o carrinho que passa no final da legislatura recolhendo material para a próxima legislatura. Enfim, são um conjunto de ações interessantes, mas elas são feitas de forma integrada, ouvindo as áreas, consensuadas com as secretarias, porque o núcleo só monitora isso, né? Essa iniciativa, né, de passar recolhendo materiais é muito interessante também. E uma coisa que eu vejo pouco acontecer, ser repetida, né? Quando você... acho que tem o mesmo desafio, por exemplo, das universidades americanas, em que os alunos moram, né, no campus, e que quando saem, eles têm que se desfazer dos móveis e dos livros e de um monte de coisa, quer dizer, para uma nova vida. Quando a gente fala do mundo do legislativo, né, do Senado, da Câmara, os mandatos, eles acontecem, a pessoa pode ser reeleita ou não, e aí quando ela sai, ela se deslocou para a capital, e tem coisas que não necessariamente ela vai querer levar de volta. Então, assim, também trabalhar nessa perspectiva é interessante, né? Como é que funciona lá? Não, isso a gente teve essa experiência agora nessa última legislatura, porque com os gabinetes, né, especificamente, materiais não são materiais permanentes, porque os materiais permanentes eles ficam mesmo, e aí quando acontece a transição, o gabinete é esvaziado, os móveis ficam, tudo fica por lá, mas itens de grampeador, papelaria, né? Quer dizer, essa parte toda papelaria, material de expediente, né, Geisa? Material de expediente. Isso aqui vai para uma capa. Não, peraí, isso aqui não pode voltar, vai voltar para... Vamos recolher, e aí a gente monta, junto com o pessoal do patrimônio, do almoxarifado, né, um novo kit para ser redistribuído. Isso tem vida útil, imagina, né? Muita coisa, obviamente, que a gente está conseguindo despadronizar por conta do processo eletrônico, né? A gente tem tido muita pouca rotatividade de material de expediente, né? Em razão da própria estrutura que a organização está construindo, por conta da questão da inserção dos parâmetros de sustentabilidade. Mas foi uma experiência rica, né? E vai continuar. Diferente da Câmara, né, que os mandatos são de 4 anos, no Senado a gente tem com a extensão do mandato de 8 anos, e a gente tem mais tempo, né? E em relação aos desafios da pandemia, né? Na verdade, a pandemia chegou aí mudando a rotina de todo mundo, né? O que impactou, na verdade, e em relação principalmente à sustentabilidade, quais foram assim, qual é a avaliação, né, do núcleo em relação a isso? Muda também, as pessoas vão chegar diferentes, né? Quer dizer, elas vão retornar às atividades aos poucos e de forma diferente. Mas muita coisa aí também se economizou, né? Não se utilizou de recursos durante esse período. Como é que você avalia, como é que você vê esse momento, assim? De parar, em geral, que todo mundo parou para pensar. Paramos para pensar, né? Nós paramos para pensar juntas, né, gente? Porque desde março que a gente está conversando e ele pensando o que a gente está fazendo. A gente está assim, o que tem pra gente, o que a gente pode ajudar a empurrar agora com isso? Você começou a escrever um livro, um artigo, umas coisas. Eu falei, meu Deus, a gente brinca, né? Mas é claro que esse é um momento, eu gosto disso, a gente está ressignificando a nossa vida. E a gente vai ressignificar os nossos processos de trabalho. Já estamos ressignificando. Descobrimos que a tecnologia não vai ficar lá no cantinho. Ela vai fazer parte da nossa vida por muito tempo, né? Esses processos aí, quem tem uma certa dificuldade vai aprender a lidar aí com a questão das novas tecnologias, né? E eu acho que essa ressignificação... Agora tem essa coisa que é pessoal, né? Vou falar para mim, depois eu compartilho a experiência que a gente está tendo no núcleo. Nós somos, eu acho que eu tive a possibilidade de estar mais perto, a gente vive muito no trabalho, né, Geisa? Eu entro no Senado, às vezes eu perco a hora quando eu falei, meu Deus do céu, então ficar menina na escola. Agora não, porque estão tudo na universidade, já está mais fácil. Entraram na universidade, está mais fácil.
mas a gente o trabalho vai ocupando uma parte da sua vida impressionante, né? E é uma imersão muito grande, até porque é uma imersão no amor, nas coisas que a gente gosta de fazer. Então, eu não vejo, um trabalho, uma coisa sofrida, muito pelo contrário. Então, eu aprendi a ter tempo para mim, né? Dar qualidade ao meu tempo, né? Agregar coisas. É o tempo da meditação, eu faço meditação, eu acho que eu já fazia, né? Mas às vezes fazia com menos frequência. Na quinta-feira à noite eu ia para o Vipassana fazer a minha meditação, então estava ótimo. Falei, não, agora eu estou estabelecendo os tempos certos, né? Às vezes eu fico mais tempo, até à noite, na hora do trabalho, e isso possibilitou essa reorganização e esse olhar para mim, né? Olhar para mim. E o que mudou na casa? Assim? Você está falando de um ponto muito fundamental, né? Quer dizer, quando a gente quando a gente foi obrigado a parar nesse momento, muita coisa voltou, né? Tipo, no sentido de, por exemplo, filho, né? Filho em casa o tempo todo, né? E a gente tendo que equilibrar os pratinhos, mas foi um tempo, tá sendo um tempo tão rico, assim, né? De proximidade. Eu acho que eu nunca, desde que o Martim nasceu, ele tem 9 anos, acho que eu nunca fiquei tanto tempo e tá lindo, hein? Encontrando com meu filho, porque a gente sai de manhã cedo, volta tarde, enfim, tá sempre super assoberbada, etc. E essa coisa de poder acordar, dormir, olhar, almoçar junto, conversar, isso muda tanto, né? Quer dizer, é tão impactante, assim, o quanto isso cria um contraste em relação ao que é qualidade de convivência, né? Ele hoje estava assistindo um desenho e aí ele, mamãe, olha que cena triste. Aí eu olhei assim, era uma personagem que era uma atriz, e ela, em determinado momento do desenho, fala assim: ai, eu sou uma ótima atriz, mas eu sou uma péssima mãe, porque eu não tenho tempo de ficar com meu filho. Oh, meu Deus! Coisa! Aí eu, assim, e ele estava comovido com isso. Não, e ele comentou na aula online com a professora, sabe? Tipo, olha, no filme que eu vi, aconteceu isso, etc. Eu falei, gente, que coisa doida essa. Doida, né? Porque não chega... Você tem produzido coisas lindas com ele, tá? Ele tá aí fazendo vídeo no YouTube, que eu também já vi. Você também tem feito coisas. Isso é muito, né? Que privilégio, Geisa. Que inspiração você é para ele, porque ele está militando na área ambiental. Você vê? O vídeo está maravilhoso. Eu curti, eu fui lá. Eu tenho meus filhos são adolescentes, jovens, né? Já tem Lucas, eles são adultos já. Mas eles é uma relação inversa, Geisa, agora. Eles cuidam de mim. Mãe, você já comeu? Mãe, vai tomar café? Mãe, ontem à noite eu fui dormir, ela falou, mãe, eu vou cobrir você. Eu falei, ai, que amor. Você vai reconhecendo nele os valores que você passou durante a vida, né? Essa relação de cuidado que eles têm comigo é enorme, né, Geisa? E eu estou num momento feliz, né? Assim, dessa convivência. Somos só nós três, eu e eles, Lucas e Malu. Mas é claro que tem hora que parece que nós estamos em universos paralelos, né? Eu falo, cada um está num mundo. aquele fone, aquele negócio. Mas é que eles saem, a gente conversa, a gente dá risada, um anima o outro, e isso fortaleceu, né, a nossa relação de convivência, né? A gente não vive mais, a gente nunca iria viver um sem o outro, o que é péssimo, porque daqui a pouco eles estão no mundo de novo, né? O novo normal também vai trazer uma nova rotina para a nossa vida, mas com laços mais fortalecidos, né? Eu tenho certeza disso. Eu também sou uma mãe diferente, eu acho que eles se revelaram, né? Filhos cuidadosos, amorosos, porque adolescentes às vezes vivem muito no mundo deles, mas agora eu consigo perceber o quanto dos valores que eu passei, eles conseguiram absorver, o que é emocionante, né, para a construção do ser humano. Acho que não, e é muito gostoso, né? Quer dizer, você tem aquela sensação assim de verdade que eles estão embaixo da nossa asinha, né? E, tipo assim, dá para pegar, abraçar a hora que, assim, tem a hora do café, sei lá, dá para inventar alguma desculpa para ir lá e tirar às vezes, porque às vezes a gente está super assim imersa numa discussão, no trabalho e tal. E eles estão lá na TV ou estudando, mas dá para tirar assim, um pouquinho e ficar, agora você é meu, depois eu volto.
Ah, isso é bom. Esse foi o lado bom, né? O lado bom desse encontro das famílias, encontro da união entre as pessoas, né? E estar mais próximo de um amigo, por exemplo, né? Minha família mora longe, mas eu tenho amigos aqui que são muito próximos, Graça é muito próxima, assim, nos aproxima, né? Fortalece quanto a gente precisa do outro, né? Mas eu também já chorei muito, né? E Chorei Brasília, muito. e Brasília tem isso, né? Quer dizer, tem gente do Brasil inteiro, então É, todo mundo se encontra, meio que se junta, se né? encontra no quadradinho, né? Mas eu sofria com esse distanciamento, porque eu sou uma pessoa do abraço, do afago, da convivência, né, com as pessoas, da alegria. E às vezes eu fiquei triste também, né? E fiquei triste em ver essa questão avassaladora, né? Que vai tirando as pessoas do convívio familiar, quantos pais, quantas mães de família, quantos filhos foram embora desse plano, nesse momento, quanta dor, né? A gente aprendeu a olhar no outro. Então isso me deixou triste, né? E não poder sair da forma como a gente sai de máscara, a gente não se vê, a gente não consegue ver o sorriso, a gente sorri com os olhos agora, né? A gente precisa continuar sorrindo com os olhos para continuar a viver, mesmo carregando todas as marcas, né, que essa pandemia nos deixou para a vida inteira, porque isso a gente não vai esquecer, eu tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Com certeza, mas a gente falou aqui de algumas coisas boas, né? Agora tem uma questão, acho que quando a gente viu também, quem está tocando, quem está mais próximo da temática da sustentabilidade, já que houve, né? Quer dizer, as análises, as projeções, a gente já sabia que a pandemia, alguma coisa ia acontecer. Né? Quer dizer, o desequilíbrio estava. Apesar da gente saber exatamente tudo que tem que ser feito, a opção por não fazer, né? Por deixar as coisas rolarem do jeito que elas são, ela era o nosso normal, né? Então, assim, a gente às vezes vira, assim, acho que quem trabalha com sustentabilidade, às vezes parece que vira o profeta do apocalipse. Ai, só isso, não sei o quê, pô, o perigo, olha. E aí, assim, quando você se vê diante de uma situação como a da pandemia, né, que parou o mundo, como é que você percebe isso? Como é que foi assim, para você também olhar e falar assim, poxa, mas é bizarro que é triste que a gente esteja vivendo algo que todo mundo disse que ia acontecer, né? E como isso também virou combustível para aproveitar a oportunidade. Porque eu acho que quando você falou aqui que a gente ficou tá se encontrando desde março, é muito dessa coisa de o que a gente pode mudar, né? Como é que a gente consegue reunir as consciências e dar um passo em direção às coisas como elas têm que ser feitas, enfim. Como é que você sentiu isso, né? De saber que isso poderia acontecer, você como bióloga, né? Quer dizer, você está ali muito mais próxima do ecossistema, entendendo os equilíbrios. Então, assim, como é que foi isso para você? Eu acho que o planeta precisava respirar, né, gente? Os oceanos, né, precisavam dar uma clareada na água. A gente consegue perceber os ganhos ambientais, né, e o tamanho do estrago que a gente faz, né, circulando pela cidade de forma desenfreada, usando carros, poluindo, emissão de CO2, enfim. O planeta respirou, né? O planeta respirou. Golfinho começou a aparecer onde não aparecia, né? Imagina na Itália, quando tudo fechou, o quanto se viu, e a gente aqui também, né? O quanto os ganhos ambientais, infelizmente, em detrimento da pandemia, foram significativos. Mais temporários, né, Geisa? Mais temporários. O novo normal está voltando e vai voltar com tudo, com máscara para dentro do oceano, né? Que é o que a gente está vendo. Então, peraí, onde é que a gente quer chegar? A gente deu um tempo para viver esse processo de resiliência e daqui a pouco a gente está colocando máscara no fundo do oceano, né? Deixamos de colocar o canudinho, mas está lá, né? O resíduo hospitalar poluindo o ambiente, né? Olha o comportamento, olha o nosso comportamento, né? A gente deixou respirar, mas peraí, que não vai ficar assim não, porque eu voltei, né? E aí vou continuar a minha
fazendo tudo aquilo que eu continuo fazendo. Não, não pode. Vamos parar e refletir sobre o nosso papel dentro da casa da gente e fora, né? Respeitando o ambiente. Bom, acho que, sob o ponto de vista ambiental, a gente teve um ganho, mas me preocupa o que está aí por vir ainda, né? Porque a gente vai continuar a voltar a sermos, talvez, não como éramos antes, mas tendo uma parcela de contribuição aí para o aumento da poluição no planeta. Até porque assim, também o impacto econômico foi muito grande. Então, a desigualdade está na nossa cara, né? E assim, a gente deu muitos passos atrás no sentido de as pessoas têm muito mais pessoas desempregadas. A gente viu muito os contrastes da educação, né? Do acesso. Quem tem acesso à internet conseguiu eventualmente manter um ritmo e continuar tendo aula, mas se você não tem, você também parou num tempo que é um tempo importante da formação. Então, tudo isso é um desafio gigantesco, né? Quem tem água, quem não tem água. Quem tem água para lavar a mão, Geisa, né? E quem não tem água para lavar a mão? Eu falo, quando a gente pensa na água e no acesso à tecnologia, a gente não tem uma condição primária, né? Isso é muito desigual, né? Falar na questão da educação ainda pior, porque a gente entra num abismo, né? Como é que alunos vão fazer programas de avaliação com diferentes níveis, né, de conhecimento sobre um determinado assunto? O que teve aula virtual e o que não teve a possibilidade de ter acesso à internet, porque não tem um celular, porque não tem uma videoaula, nem na sua televisão, porque ele também não tem televisão. E aí você fala, não tem televisão? Quem é que não tem televisão hoje em dia? Muita gente não tem televisão hoje em dia. Né? Percebam as desigualdades sociais nas quais nós estamos inseridos. Né? E isso é catastrófico. Né? O que a gente tem, o que a gente vai viver são os efeitos dessa pandemia, são efeitos ainda que vão perdurar, infelizmente, por muito tempo, né? E na educação, a saúde, não ter água para lavar a mão, para mim isso é assustador, né? Mas sob o ponto de vista sobre o lado positivo, eu acho que isso possibilitou a gente se conectar, né? A gente está conectado, sonhando, se organizando, o que nós fizemos, né? O impacto do nosso trabalho agora pela rede, né? Com o que você desenvolveu, né? Pelo Fórum de Responsabilidade, Fórum de Desenvolvimento, né, Geisa, que você Fórum de Desenvolvimento Estratégico. O Fórum de Desenvolvimento Estratégico lá da LERJ. Então, assim, isso a gente conseguiu agregar especialistas, né? Que talvez a gente tivesse mais dificuldade em organizar tantas pessoas, organizar a última live que nós fizemos com a discussão no âmbito do poder federal, o estadual e o municipal. Aquilo foi rico demais, né? Unir pessoas espalhadas no Brasil inteiro para discutir a questão da sustentabilidade e compartilhar as suas práticas, esse é o ponto de vista, esse é o lado positivo, né? Que agrega a sonhar a sustentabilidade e a mudança cultural que a gente tanto sonha, tanto almeja, né? Para a gestão pública. Verdade. E eu acho que, assim, é muito interessante que a gente esteja vivendo tantos problemas e questões tão complexas, né, no nosso universo, mas, ao mesmo tempo, ainda sobre lá uma forcinha para, tipo, tentar falar assim, não, tem jeito, né? A gente pode sim juntar as pessoas e dizer, olha, dá para fazer e dá para fazer dessa maneira. Ouvir, porque, assim, você citou esse último encontro, né, da Rede Legislativa Sustentável, e foi muito legal, assim, porque você via o quanto as pessoas também estavam circulando, buscando alternativas e soluções para as suas câmaras municipais, né? E compartilhando. Estava assim, tô fazendo aqui um programa, um aplicativo, mas que depois eu vou deixar em código aberto, né? E eu acho que é isso que a gente quer com o trabalho da rede do Legislativo, é estabelecer pontes, né? Estabelecer pontes, né? Porque a sustentabilidade, ela exige novas formas de governança, ela exige uma nova forma de gerir todos esses aspectos, mas ela está alicerçada no compartilhamento de experiências, boas e ruins, porque as ruins, ontem que a gente falou das experiências ruins, a gente conta porque serve de exemplo para o outro, porque, olha, não vai por esse caminho, eu já achei a solução, né? Não precisa bater a cabeça
nessa ação porque a gente está desenvolvendo outras coisas. A gente conseguiu estabelecer pontes, né? E compartilhar as iniciativas. A gente desenvolveu, Karen Kasmaier e eu, né, o Iniciativas de Sustentabilidade, fazer a propaganda do ISAP, o Iniciativas de Sustentabilidade para a Administração Pública, que é um conjunto, né, de 355 ações que foram categorizadas, né? A gente adotou uma tipologia de que a gente descreve a ação e fala assim, precisa de educação ambiental, vai ter investimento financeiro, o que você vai precisar? Então, são 355 ações que servem, né, aí como um banco de referência para quem quiser trabalhar na área de energia, quiser desenvolver planos ou não, né? A gente espera que o legislativo possa logo desenvolver os seus planos, ações na área de energia, de água, deslocamento de pessoal, gestão de resíduos, que ilustram, né, aquilo que a gente está desenvolvendo no âmbito federal, porque aí foi uma organização de ações no âmbito de planos de logística do judiciário, do Executivo e do Legislativo, aí envolvendo a Câmara, o TCU e o Senado. Está bem bacana, está disponível, né? Tá aí, a gente depois disponibiliza o QR Code, sustentável, não tem impressão, ilustra o que a gente pode fazer, né, Geisa? Pois é, né? Eu acho que tem todo um desafio aí que eu vejo muito você exercitar, né, junto com a rede, ajudando, contribuindo nessa discussão, que é esse de gerar referência, né? Quer dizer, tentar consolidar as ações e mostrar assim, que o que está sendo feito já é muito importante. Dá para dar passos muito mais largos quando a gente já conhece quais são os percalços, né? Quando a gente se conecta com os demais para poder avançar e não fica só fechadinho na sua concha falando, oh meu Deus, como é difícil aí fora, né? Quer dizer, e tem jeito de assim, e tem instrumentos hoje que ajudam também a dar esse impulso, né? Eu acho que tem aí um desafio imenso pela frente de fazer as pessoas conhecerem, né? Conhecerem e poderem compartilhar dessas experiências. Aí entra o processo de formação, né, Geisa? O benchmark, né, com as outras organizações. Se eu quero fazer, se eu estou atuando na área ambiental dentro da minha instituição, como é que eu posso começar um plano de sustentável? Como é que eu posso organizar um programa? Posso instituir uma política de responsabilidade socioambiental? É olhar para o lado, né? Olhar para o lado. Tem alguma secretaria que está fazendo? Tem alguém do legislativo que já está desenvolvendo? Eu preciso de formação? Precisa de formação. Acho que é importante a gente estar sempre atuando, tendo aí a hibridização do conhecimento, como fala o professor Jacobi. A gente precisa olhar de forma diferente, né? Então, tem um curso de formação, que é o curso de Plano de Logística Sustentável, que está disponível na plataforma do ISC, né? Que é o Instituto César Belo Correia do TCU, e que pode contribuir com a formação. Não tem só esse, tem aí um combo, né, de sustentabilidade que o professor Lúcio colocou, o do Eliezer de compras e contratações, tem outros, tem manuais, né? O manual da AGU, que é maravilhoso, que a Tereza querida, né, sempre menciona. Tem muita coisa. Eu acho que a gente precisa dar um passo, precisa ter motivação para fazer. A gente tem que ter proatividade. Se chamar, a gente vem com a sacolinha, né, com a mochilinha, assim, ó, tem isso aqui, tem isso aqui. Espera aí que eu te ajudo, me chama que eu vou. Olha, né, e não me diz não, porque ontem Kathleen falou assim, o que me dá tesão é quando alguém me diz um não, porque aí eu vou lá e faço. Eu vou dizer para ela que eu também tenho muito tesão e disse o não, eu vou lá fazer também. Né? Acho que a gente quer propor mudança, né, nesses processos aí de trabalho que a gente vive, né? Eu acho que é interessante. Acho que a gente eu quero, quando eu falo meu tesão no trabalho, eu falei, puxa vida, o tesão da Kathleen é dizer não, o meu acho que é agregar os contrários, né? Se alguém tem algum pensamento diferente, olha, o cara gosta da manga, ele vende a manga, gosta da manga porque ele vende aquela manga e ele ganha dinheiro com ela. E o outro gosta da manga porque a mangueira tem um valor afetivo porque era do avô dele. Tudo bem, vamos preservar a manga, não tem problema. Vamos deixar a mangueira lá florescer.
para quem vende, para quem gosta, né, e traz as memórias afetivas, eu acho que a gente precisa aprender a persuadir para o bem, né? Transformar para melhorar as questões ambientais. Eu acho que esse é o nosso papel aí. O que você está dizendo, né, é usar a linguagem para chegar no coração, né? E achar qual é o elemento ali que permite dar espaço em direção aos iguais, né? Porque assim, a gente vive hoje também, a gente falou muito aqui de contraste, né? Hoje as pessoas são taxadas, rotuladas e colocadas. Essa aqui é minha, essa aqui não é. E como se fossem opostos. E o caminho, né, que se busca quando a gente fala de sustentabilidade, e o desafio é justamente unir as pessoas, porque o planeta contraditórios, né? Contraditório. Se você porque a gente fica sempre com a bandeira de que eu só vou me agregar com quem já é sustentável. Não, muito pelo contrário, porque se a gente já é sustentável, a gente já tem o nosso time do lado de cá, vamos pegar quem não está no nosso time. Esse é o nosso desafio, né? É converter, não é conversão, não, mas é preservar, né? É ensinar, é compartilhar, é buscar soluções coletivas, né? Trazer essas pessoas que pensam diferente para agregar o nosso discurso. Mas espera aí, a gente está tratando, não é do meu bem, não é do seu bem, é de um bem coletivo, né? É isso que a gente está tratando. Você não gosta daquele, você não discute a questão ambiental, gente. Você é super militante, né? Eu me inspiro no desenvolvimento do seu trabalho, né? A gente não faz isso para a gente, né? Para um orgulho. Não, eu sou sustentável. Muito pelo contrário. A gente faz isso para mobilizar as pessoas por um bem muito maior, né? Que é o ambiente, o meio ambiente, mas é também a possibilidade de ter qualidade de vida, né? De ter lugares melhores para todos nós, para os nossos filhos e ainda para quem está por vir, né? E na tua percepção, assim, sobre o desafio, a gente falou aqui que esse novo normal, ele pode ser, assim, esse momento de pandemia gerou alguns abalos, mas a gente tem um perigo muito grande desse novo normal, assim, esse humano demasiadamente humano voltar com força e para esse embate com a natureza, né? Não entendendo que a gente teve um tempo aí para poder pensar e refletir e colocar as coisas em outros patamares. Qual assim, o que você acha que vai ser o grande desafio, assim, né? E aí, puxando isso para a instituição, trabalhar isso institucionalmente, qual vai ser a tua, assim, você fica olhando e fala assim, tem que me preparar para isso? Eu acho que a gente tem que estar sempre preparado para convencer as pessoas, Geisa. A nossa relação de convencimento, educar, convencer não, educar as pessoas, né? Eu bato na tecla da educação ambiental. A mudança, né, esse processo de transição paradigmática para a instituição sustentável, ela vem com a educação ambiental. O nosso desafio ontem, hoje e amanhã será educar as pessoas, né? Não vejo outra. Eu vou voltar. A gente está aí organizando o programa de educação ambiental do Senado, né? Então, acho que esse é o nosso desafio, que está no plano de logística sustentável. Então, a gente tem dentro do Senado um espaço que é o viveiro, e é uma agrofloresta no meio do espaço urbano, né? As pessoas, os servidores têm a oportunidade de vivenciar atividades, né, que são tão lindas, partilhadas ali pelo Érico, enfim, pela equipe, né, pela Bárbara, pela Silene, que conduzem um trabalho. A gente vai poder sensibilizar cada vez mais e envolver as pessoas, né, no contato com a natureza, tendo a oportunidade de estar no Senado e ali, eu vou aqui no viveiro porque eu posso vivenciar, né, e partilhar de uma experiência que vai contribuir para a melhoria de vida das pessoas, né? Ontem você disse assim, você falou, um eixo, a qualidade de vida para mim é sempre um eixo, uma incógnita dentro do PLS. Você disse não, porque assim, a qualidade de vida no ambiente de trabalho, eu acho que assim, é uma das primeiras preocupações, né? Quer dizer, a gente fica muito tempo no trabalho e aí tem que ser bom, é o mínimo, né? Que você faz, mas tem que ser prazeroso. Exato, mas aí assim, você o tempo todo está lidando com tanto não, com tanto desafio, tipo assim, de não ter a cadeira como deveria ser, a mesa, que já, assim, que tem... O ideal e o real, né, Geisa? O ideal e o real, né?
E aí, assim, como é que você faz isso, né? Como é que você chega assim, para as pessoas e motiva elas e fala, não, vamos trabalhar a qualidade de vida no ambiente de trabalho, né? Você já sabe que você vai ouvir, que o feedback vai ser péssimo, assim, tipo, mas se não tem isso, se não tem aquilo, se não tem aquilo outro. Mas aí sabe o que tem, Geisa? Existem as pessoas, né? As relações interpessoais no ambiente de trabalho. Elas são é aquilo que nos motiva. Eu posso não ter a minha cadeira, eu posso não ter o meu teclado, não pode, meu mouse, não tem meu pet mouse, não tem aquela bolinha, não tô. Mas eu tenho pessoas que no âmbito da minha convivência contribuem para a minha qualidade de vida, que me escutam, que trocam, que me ajudam a ser melhor, né? Eu acho que a gente tem que pensar a qualidade de vida a partir também das relações pessoais. É muito prazeroso. O principal elemento. Adoro o trabalho, adoro as pessoas, a convivência. Eu sinto, tá aí, eu sinto falta. A gente se encontra aqui no Teams, né, que é a plataforma que a gente está usando, e eu fico ali olhando e dá vontade de estar perto, né, de compartilhar, né. Mas eu tenho um desafio aqui. Você falou do desafio, a gente tem tempo? Temos 8 minutos? Vamos fechar rapidinho. A Lourdes, quando a gente se encontrou na última live, a Lourdes do Tribunal de Contas do Estado, aí do Rio, ela trouxe, de forma muito breve, uma reflexão sobre a Carta da Terra. E eu me lembrei que eu usava tanto isso na graduação com os meus alunos, eu parei e falei, nossa, olha o tempo, eu vou revisitar a Carta da Terra. E se você me permite, olha, eu trouxe um pequeno pedacinho, Geisa, olha que interessante o preâmbulo da carta que diz: na medida em que o mundo se torna cada vez mais independente e frágil, o futuro enfrenta grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que no meio de uma magnífica diversidade de cultura e formas de vida, somos uma família humana. Uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável baseada no respeito à natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica, uma cultura de paz. E nós precisamos, na verdade, Geisa, eu acho que declarar a responsabilidade uns com os outros. Isso é o que nos faz e o que nos torna diferente. Eu me sinto responsável por mim, mas por você também, pelo seu filho que passa ali, que brinca. Eu me sinto corresponsável por isso, né? A gente precisa aprender que nosso desafio está em reconhecer o outro, né? Eu acho que esse é um caminho a ser seguido no pós-pandemia. Esse eu não tenho dúvida disso, né? Do que está por vir. Essa aí, olha o que Lourdes fez comigo, né? Lourdes, querida, um beijo. Lourdes, não, e é verdade, quando a gente se conecta, né, com esse desafio da responsabilidade. Eu acho que isso tá muito ligado a forma como a gente percebe o mundo, né? Quer dizer, o quanto a gente é capaz de gerar, de fazer crescer, de nutrir, de fazer avançar, né? E aí, assim, enquanto a gente também não pode, no trabalho, na instituição, onde a gente está trabalhando e passando uma parte muito grande do tempo, né? Que a gente percebeu agora, assim, com muito vigor, não se responsabilizar pelo que está acontecendo, né? Quer dizer, não deixar olhar e falar assim, isso não me importa, não tem problema, daqui a pouco eu estou indo embora, então, né, não dá para ser, para ter essa atitude, né? Eu acho que o que eu percebi, né, na primeira interação que a gente teve lá 2 anos atrás, foi justamente esse acordar, esse ritmo que você, na tua fala, impõe para chamar atenção mesmo. Assim, olha, não dá para a gente passar batido, né? Não dá para a gente ter 2 atitudes, não dá para a gente ser quando chega em casa e quando está no trabalho olhar porque é público, né? Porque é de todo mundo. Que público virou supermercado, né? Porque às vezes a gente acha que é público pode fazer coisa. Né? Não, ética aí, a Tereza Vilar, olha a ética, né? Na gestão pública. Público, eu posso. Não pode. Né? É esse olhar do que é público é nosso. Né?
é nosso, é público, é nosso, é dinheiro público. Preciso dar transparência, né? Eu falo sempre de que a gente precisa de elementos básicos para a gestão pública: ética e transparência. Sejamos mais éticos e mais transparentes, porque nós estamos ali participando de um processo de gestão de recurso público, que é meu, que é seu, que é nosso, né? Então, se a gente não tem uma atuação assim, onde a gente vai chegar? Né? Parece, sim, vai ter que falar, não, tá lá. Legalidade, pessoalidade, moralidade, né? Não, então, tem gente cuidando da casa, né? Eu acho que a gente acho que é legal falar disso, né? Quer dizer, a gente está cuidando, de certa forma, quando puxa para essa responsabilidade, falar da sustentabilidade, assim, é para cuidar um pouquinho da casa, né? Da nossa casa, do nosso espírito e da nossa da contribuição que a gente pode dar ali no nosso cantinho. No nosso... não tenha dúvida, Geise. Eu acho que no núcleo a gente tem feito isso, né? É um compromisso, é uma dedicação, não é só minha, eu tenho que partilhar isso com a equipe que eu trabalho, né? A Karen Casmaires, coordenador, não posso nem falar o nome de ninguém, porque né, Humberto, que chegou agora, né? Carmen, que está aqui. Renata, Carmencita, querida. Dona. Enfim, tem tanta gente. A gente tem feito o dever de casa, né? Nós estamos atuando para um legislativo federal, Benjamin, Patrícia, nós estamos atuando nos nossos núcleos, você... para um legislativo mais sustentável, não tenho dúvida. É claro que a gente está ainda engatinhando, né? Mas a gente já tem um caminho longo para seguir, mas a gente já começou. É aquela charge que você falou, a gente já começou a se reunir, né? Somos muitos. Maravilhoso. E a gente já começou a se reunir. A gente já está no finalzinho, Dani. Você trouxe tanta coisa bacana aqui para compartilhar. Adorei estar aqui com você. E a gente falar dessa questão da corresponsabilidade que a Adriana também está trazendo aqui, né? Que escancarou essa possibilidade, esse nosso papel no universo, no mundo e onde a gente vive. Muito obrigada por você ter passado essa horinha aqui comigo. E assim, acho que reforça assim, a necessidade da gente falar mais sobre esse assunto e conversar mais e fazer os nossos círculos, né? Trabalhar essa questão da responsabilidade, da preocupação com o mundo. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a você, Geise. Aqui a oportunidade enorme desse diálogo. Né? Eu me alimento muito me alimento de viver, dessa experiência com o outro, né? Dessas circunstâncias que a vida nos agrega aí com muita fé, né? Fé essa prova das coisas que a gente não vê, né? E vamos continuar nos encontrando. Vamos, sempre! Adoro conversar com você, você é muito querida. Beijo para todo mundo. Beijo. Amanhã às 9h eu vou estar aqui de novo com a Mônica Rocha para falar sobre alimentação e sustentabilidade. Também vai ser um papo muito legal. Claro. Eu espero todos vocês. Pode deixar. Beijo. Um beijo. Obrigada. Tchau.